Quem foi que Deus resgatou aí? Dê um glória a Deus, aleluia, aleluias! Ele nos resgatou, aleluias. E é por isso que estamos aqui. É por isso que nós não vamos olhar para trás. É por isso que nós vamos suportar as pressões. Diga: eu, Satanás, vou suportar as pressões. Eu vou repetir, você vai declarar e dizer para Satanás hoje: eu, você está dizendo para Satanás, tá? Diga seu nome: eu, Durval, digo para ti, Satanás, vou suportar as pressões em nome do Senhor Jesus, porque Ele é maior. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Amados, para quem não me conhece, eu sou o pastor Durval, esposo daquela linda mulher que está ali, chamada Ramila, pastora Ramila. Não é brincadeira, ela é linda mesmo. Pai da Maria Alice, aquela linda também que está ali, Isabelle que está na salinha, e o Daniel, que dorme aí nas cadeiras. Cadê? Já está dormindo já? Tá não, né? Está ali para dentro ali. Ele deita no colo de Zetinha aí, está dormindo, encaixa aí. Amém? Mas hoje eu não vim falar de mim, eu vim falar daquele que nos comprou, daquele que é poderoso, daquele que é fiel. Amém? Daquele que vive, daquele que é poderoso. Amém, meus amados? É com muita alegria que nós estamos aqui, vendo algumas carinhas aqui, alguns visitantes, alguns visitantes constantes, né, seu Edson? Alguns visitantes que estão sempre aqui nos visitando já é de casa. Alguns outros, no final nós vamos saudar vocês em nome de Jesus. Alguns que estavam em viagem, né, amada? Mas já está retornando, vai ali, volta, dá uma cuidada ali, dá uma revisada na saúde, já volta. E está aqui, em nome de Jesus. Queridos, aleluias. O querido pastor Valério Gutenberg, mas a pastora Sônia, os nossos pastores presidentes estão ali em Brasília, pastoreando a igreja de Brasília. Eles voltam e meio estão aqui. O pastor esteve aqui essa semana resolvendo algumas coisas. O Valério foi no monte com a gente, né, Henrique? Foi lá no monte com a gente, o pastor Valério esteve lá, esteve aqui na terça-feira, né, Ivano? E graças a Deus ele foi lá, ele já voltou, já retornou a Brasília. Pastor Valdemar tirou uns dias de recesso, né? Merecido, que aquele homem é tão corrido. O nosso pastor aqui da igreja local, pastor Valdemar e pastor Ana, que está com saudade deles. Aleluias, fazem muita falta. Então nós estamos aqui hoje para glorificar o nome do Senhor. Vamos orar pela vida deles, para que o Senhor possa abençoar, porque Deus também está nas férias, no descanso, amém? Então todo mundo tem seu direito de descansar um pouco, de curtir sua praia, lá, porque não é fácil, amados. A caminhada não é fácil, é árdua, amém? Eu sempre falo aqui nas minhas ministrações que, eu não sei se tem alguém, não sei se Jane chegou a concluir, Jane, seu curso de psicologia, mas você deve estar aprendido, não sei se tem algum psicólogo aqui, mas você deve ter aprendido que até os psicólogos, eles tratam com os outros, né? Eles não suportam, então eles precisam passar por outro colega psicólogo para que possa dar prosseguimento à sua vida profissional, senão eles não suportam. Então na nossa vida é necessário descanso, é necessário espairecer a cabeça, é necessário fazer discipulado. A nossa caminhada, ela não é fácil, mas nós estamos felizes porque nós temos um Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Diga: firme em Deus, em meio às pressões. Firme em Deus. Aleluias. Daniel capítulo 6,
verso 10. Daniel capítulo 6, verso 10. Aleluias. Deus é poderoso, aleluias. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Repeti, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Pai, em nome de Jesus, toma aqui nossa vida em Tuas mãos, nosso coração. Nós queremos ouvir uma palavra do Senhor, ouvir o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, às nossas vidas, porque nós amamos a Ti, amamos a Tua casa, amamos estar aqui, amamos o Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados? Queridos, quando nós falamos em Daniel, logo vem à nossa mente leão, é isso? Daniel, cova dos leões, logo vem na nossa mente, porque são as características do profeta Daniel. Esteve na cova dos leões, venceu toda a opressão, e muitos de nós, a maioria de nós, conhecemos a história de Daniel, sabemos que foi Daniel, mas Daniel, breve relato para que nós, quem não sabe, ou para refrescar a nossa memória, cativo babilônico, Daniel foi capturado junto com alguns jovens. Nabucodonosor, reinado babilônico, invade Judá, Jerusalém, e capta alguns judeus, quebra o templo, utensílios, pega, rouba, fez um escarcéu naquela cidade, e traz esses jovens para a Babilônia. Daniel, ele foi um jovem temente a Deus. Diga, temente a Deus. Daniel foi levado em cativo ainda jovem, suportou pressões, esteve diante de situações difíceis. Diga, suportou. Mesmo longe de casa, amados, mesmo longe de casa, escolheu, diga, escolheu permanecer fiel a Deus. Mesmo longe de casa, esse jovem escolheu permanecer fiel a Deus. Quando nós ouvimos a história de Daniel, quando nós entendemos que jovem, moço, foi capturado, foi levado em cativo junto com o seu povo, nós entendemos que nós precisamos ser fiéis ao Senhor, mesmo em tempos de pressão e tentação. Quando nós ouvimos e analisamos a história desse jovem, desse homem capturado, longe da sua família, longe dos seus, nós entendemos que
que com o Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de pressões, ou em tempos de tentação, nós sabemos que Ele sempre há uma resposta. Nós sabemos que dele sempre vem uma resposta, independente do cativo que nós vamos estar, independente do lugar que nós vamos estar. Em Daniel 6:10, nós vimos o relato já na frente, quando Daniel foi levado à cova dos leões, quando ele soube que foi assinado o decreto, a Bíblia diz que ele se colocou a orar, como já era de costume ele fazer, 3 vezes ao dia. Então esse homem, esse jovem, ele, em meio a toda tempestade, ele buscava a Deus, ele se colocava na presença do Senhor. Amados, não é fácil. Vão vir as pressões, vão vir as tentações, vão vir os cativos, vão vir os problemas, vão vir os tempos difíceis, vão vir os desertos, mas nós precisamos ter a certeza de que a presença de Deus não pode se afastar de nós, de que existe um socorro, e esse socorro, ele é bem presente nas nossas vidas. Nós não podemos nos afastar da presença daquele que nos amou, daquele que pagou um preço pelas nossas vidas. Pastor Duval, mas muitas vezes não é fácil. Muitas vezes nós queremos olhar para trás e desistir, e muitas vezes desistimos sim, abandonamos. Porque não é fácil realmente estar diante de pressões, amados. Não é fácil estar diante de tempos difíceis. Em tempo, Daniel era fiel a Deus em tempos difíceis. Ponto 1. Daniel era fiel. Diga, fiel a Deus em tempos difíceis. Daniel, capítulo 1, verso 8. É necessário nós mantermos nossos princípios, amados. A fidelidade, ela começa no coração. Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Daniel assentou-se, Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel decidiu em seu coração não se contaminar. Amados, durante os tempos difíceis, nós precisamos ser fiel ao Senhor. Fidelidade. Ser fiel a Deus. Ele decidiu se manter fiel aos seus princípios em meio à cultura pagã. Daniel estava ali rodeado de culturas pagãs, e situações em que a sua fé estava sendo provada a todo momento. A fidelidade, ela começa no coração. Daniel decidiu, assentou-se no seu coração não se contaminar. Então a fidelidade, amados, ela começa em nosso coração. Quando nós decidimos a não mais viver aquilo, nós não vamos mais viver aquilo. É tudo uma questão de decisão. Eu preciso escolher, eu preciso decidir o que essas culturas representam nas nossas vidas, o que o cativo babilônico representa na nossa vida, o que os tempos difíceis representam na nossa vida. Por que nós temos que ser fiéis ao Senhor? Por que o nosso coração tem que estar cheio de fidelidade a Deus? Porque todas as vezes que nós viramos as nossas costas para os princípios do Senhor,
Todas as vezes que o Senhor está prestes a nos abençoar, Deus está dizendo assim: olha só, está vindo isso aqui, sai de perto disso, afasta disso, isso não é para você. Essa amizade, sai dessa amizade. Olha esse trabalho, eu não tenho isso para você. Olha essa situação, sai disso. Afasta disso. Não troque, não me troque, não troque os meus princípios por isso. E o Espírito Santo sempre nos avisa. Deus sempre nos mostra. Todas as vezes que estamos prestes a passar por uma situação difícil, onde nós vamos nos ser colocados à prova, o Espírito Santo sempre nos avisa. Você vai sempre ouvir uma voz dizer para você assim: ei, não negue, não faça, não vá. Decida pelo Senhor, decida não ir. Deus, Ele sempre nos avisa. E Daniel escolheu não ir. Pastor, poxa, cativo babilônico, quantos e quantos anos antes de Cristo? Mas, amados, Daniel foi um exemplo. Querido, olha para mim. Daniel foi um exemplo. É um exemplo para nós, adultos, jovens, crianças. Um exemplo de que nós podemos suportar e enfrentar as pressões do mundo atual, que não são fáceis. Nós podemos dizer não para as pressões do mundo atual hoje, que não são fáceis. Não é fácil você enfrentar situações. Eu estava até conversando com o pastor Valério semana da outra vez que ele estava aqui, e a gente estava conversando: pastor, não é fácil ter uma vida hoje ativa, uma vida cristã, diante das circunstâncias que nós vivíamos anteriormente. Hoje está diferente. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que estão rasas, uma situação de que o mundo tem colocado pressões. Hoje você entra na rede social, nas redes sociais, é aquele padrão de beleza que você tem que viver aquilo, é aquele padrão de consumismo que você precisa ter aquilo. Eu preciso ter aquela televisão, eu preciso ter aquela roupa, eu preciso ter, é um padrão que nos exige, que nos pressiona a ser melhor, que nos pressiona a ser aquilo que nós não queremos ser, ou que nós não precisamos ser. Então, estar diante hoje desse mundo que nós estamos vivendo, de tantas situações de esfriamento, tantas situações que nos pressionam, não é fácil. Mas o mesmo Deus que estava com aquele homem, o mesmo posicionamento que aquele homem teve, eu vou me posicionar, eu vou decidir em meu coração a ser fiel àquele que me comprou. Eu decido em meu coração a ser fiel àquele que me amou. Eu decido ser fiel àquele que diz em João 3,16: porque eu amei ao mundo de tal maneira que dei meu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Eu escolho aquele que me amou de tal maneira, que entregou o seu próprio Filho, que sentiu as dores, que veio e que sofreu por nós. Eu decido amar aquele. Eu decido pelos princípios. Eu vou ser um jovem que vai dizer não ao pecado. Eu vou ser um jovem, eu vou ser um adulto, eu vou ser uma pessoa que vai dizer não. Não, eu não troco, eu não troco. Eu não troco a presença pelos manjares. Eu decido pela presença. Eu decido pela presença. Se a tua presença não estiver comigo, eu não vou, eu não saio daqui. Precisamos de firmeza. Senhor,
Se a sua presença não estiver, a mesma firmeza que Moisés teve, amados. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou subir naquele monte. Se a tua presença não estiver, eu não vou. Se for para negar os teus princípios, eu não nego. Eu não negocio. Eu não negocio. Meu Deus, a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, é que nós não venhamos negociar a presença por nada. Deus, nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos, amados, que não é fácil. Está prostrado, está de joelho, está com a boca no pó, está com a garganta embargada, com a voz embargada, entrar no nosso quarto e dizer assim: eu não tenho mais força. Eu não tenho mais força. Eu não tenho mais força. Mas é o Senhor que te sustenta e te pega pela tua mão e te levanta. É o Senhor que nos levanta. É o Senhor que estende a sua mão por nós. Aquele mesmo Deus que teve compaixão do posicionamento daquele homem, é o mesmo Deus que tem compaixão, misericórdia da nossa vida. E Deus diz para ti nesta noite, Deus diz para mim nesta noite: ei, se você está passando por momentos difíceis, tempestades, tempos difíceis, é o tempo de decisão, pastor. Eu estou no tempo da decisão. Para onde seguir, para onde eu ir, qual posicionamento tomar, o que eu vou fazer? Existem 10 caminhos na minha frente. Você que essa semana entrou dentro do seu quarto, como diz Mateus, fechou a porta do seu quarto, foi para o seu cantinho de oração e disse: Deus, o que fazer? Para onde irei? Para onde eu vou? Qual decisão tomar? Deus, como eu posso me comportar diante dessa situação? Me ajuda. Deus tem uma resposta para ti nesta noite, aleluias. Deus tem uma resposta para ti nesta noite. Fidelidade. O caminho é aquele caminho que agrada ao Senhor. O caminho vai ser sempre aquele caminho que agrada a Deus. O caminho é aquele caminho que não vai te levar à perdição. O caminho é sempre aquele caminho que não tem dubiedade. É sempre aquele caminho que não existe interrogação. Não existe dúvida onde Deus está. Não existe dúvida na escolha. Não existe dúvida. Amém, amados? Daniel tinha uma vida de oração constante. Lá no capítulo 6, verso 10, parte B, diz assim: Daniel, capítulo 10, capítulo 6. Daniel capítulo 6, verso 10 diz assim, parte B: 3 vezes no dia se punha de joelhos. Ele não deixou de orar. Parte B do versículo diz: ele se punha de joelhos 3 vezes ao dia. Se punha de joelhos. Amados, fidelidade ao Senhor. Diga: fidelidade ao Senhor. 2, uma vida de oração constante. Diga: uma vida de oração constante. Como, pastor, nós vamos suportar nas pressões? Como que eu vou ter um posicionamento só vindo na igreja no domingo? Sendo raso? Como que eu vou suportar as pressões?
Só dando um grito lá no monte? Não, amados, sendo fiel a Deus, não negando ao nome do Senhor, se posicionando contra o mundo, se posicionando contra as culturas contrárias àquilo que o Senhor diz, aos seus princípios, se posicionando em oração. Daniel, ele não deixou de orar mesmo sobre ameaça de morte. Estamos no meio do deserto, estamos diante de um caminho, diante de uma provação, e ali nós paramos e dizemos assim: mas eu vou na igreja, eu faço tanta coisa, eu estou indo na igreja, eu estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo tantas coisas, mas por que eu estou passando por isso? Daniel estava sob pressão total, sob ameaça de morte, cova dos leões. E a Bíblia diz que ele estava fazendo o quê? Orando, 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 orando. Daniel não orava para as pessoas verem. Daniel não orava para que o mundo visse que ele estava orando. Daniel não estava orando para como se fosse uma capa. Amados, o nosso termômetro como cristão é quando nós estamos com a porta fechada do nosso quarto, onde só fica eu e Deus, onde só fica você e Deus, onde ninguém nos vê. Diga: eu e Deus. Eu e Deus. Nós somos aquilo. Você descobre quem você é quando está você e Ele. Porque aparentemente nós estamos juntos adorando, amém, mas verdadeiramente o nosso termômetro é o nosso relacionamento com Deus. É quando está só nós e Deus, é aquilo que nós entregamos a Ele, é a oração, é a fidelidade, é o que nós dissemos, é o que nós declaramos a Ele, é como nós nos comportamos diante dEle, é quando ninguém está nos vendo. Quem é o pastor Duval dentro do quarto dele? Quem é você dentro do seu quarto, só você e o Senhor? Então o que nós vamos entregar a Deus? Sob pressão. Esse é o tema. Nós estamos muitas vezes sob pressão, mas espera aí. Firme em Deus em meio à pressão. Está firme em Deus em meio à pressão, mas espera aí. A oração, ela precisa fazer parte da nossa vida. Ela não pode ser só um recurso de emergência. A oração, ela precisa fazer parte da nossa vida e não ser só um recurso de emergência. E Daniel nos mostra isso. Então, amados, Daniel tinha uma vida de oração constante. Daniel estava sob pressão. Ele estava sob ameaça de morte. Sobre ele estava a sua iminente morte. Porque quem vai ser jogado em uma cova e vai sobreviver? Teoricamente ninguém. Mas a palavra do Senhor diz no verso 10: 3 vezes no dia se punha de joelhos. Está sofrendo, meu amado? A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem
Está sofrendo, amado? Está passando pela prova? Está passando pela prova, está passando pelo deserto, está sendo amassado pelo Senhor, está passando por uma opressão, está difícil. Oração, entrega a Deus. Ei, vizinho, estou passando por uma situação tão difícil, me arruma R$1.000 aí. Amado, está difícil, clame ao Senhor. Ei, colega de trabalho, eu estou passando assim, meu marido está... Esquece. Chame aquele que pode resolver. Aquele homem estava ali no seu quarto, como ele costumava fazer, nada mudou. Nada mudou. Ei, vai morrer, beleza. A última decisão veio do Senhor, estou nem aí. Ei, assinaram o decreto lá, ó. Estou nem aí, irmão. O meu choro vai ser nos pés dele. O meu choro vai ser diante dele. Ei, fechou aquela porta. Fecharam-se as portas para mim, pastor Duval. Se colocaram diante de mim. Levantaram-se os gigantes. Não existe mais alternativa nenhuma. Amém, amado? Joelho. Bora para o monte, Rick. Ei, querido, fecharam-se as portas, joelho. Vamos bradar ao Senhor. Levantou-se o gigante, não tenho para onde ir. Eu estou passando por um deserto. Joelho, está nas mãos de Deus. Está diante do Senhor. Nada mudou para Daniel, nada. Vai morrer, amém. Vai morrer, amém. É Deus que decide sobre a minha morte ou sobre a minha vida. É Deus que decide sobre esse deserto. É Deus que traz a decisão. Continua a orar. Tá doendo, mas eu vou orar. Vou orar. Eu estou diante de situações, mas eu decido orar. Eu decido colocar nas mãos do Senhor. Amém? Quem decide isso, dão glória a Deus. Aleluias! Diga: eu decido colocar nas mãos do Senhor. Se aquele homem estava sob uma pressão tamanha, poxa, não é fácil você receber a notícia de que vai morrer. Mas a Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele se punhava de joelhos e ele se colocava diante de Deus. Amados, não é fácil estar passando num deserto. Não é fácil estar passando por uma situação difícil. E você dobrar os joelhos. Mas isso não pode ser só emergência. Aquilo fazia parte da vida daquele homem. Isso precisa fazer parte do nosso dia a dia. Precisa fazer parte do nosso dia a dia. Levantou a orar. A minha vida está entregue ao Senhor. Precisamos criar a cultura, o hábito de orar, de entregar e de colocar nas mãos do Senhor a nosso lar, a nossa família, a nossa casa. Amém? Daniel foi corajoso diante da oposição. Ser fiel. Diga: ser fiel, orar e ser corajoso. Diga: ser corajoso. Daniel 6:16. Daniel 6:16. Deixa eu abrir aqui. 6:16.
Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ser corajoso diante do inimigo. Mesmo lançado na cova dos leões, Daniel confiou em Deus. Ser corajoso diante das situações difíceis. A fé dele, a fé que Daniel teve diante daquela situação, é uma coisa incomum, mas precisa ser característico de nós cristãos. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário ter coragem diante das situações difíceis. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário nos posicionar com coragem para dizer: ei, o meu Deus vai me tirar daqui. E quando até o rei se inspirou naquela fé de Daniel. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Queridos, quantas e quantas vezes nós somos subestimados, somos colocados à prova, somos colocados em covas, somos colocados próximos a leões, a situações difíceis, a inimigos, e muitas vezes até pessoas que se disfarçam de amigos e são nossos inimigos, até pessoas que Satanás utiliza para nos atacar. E Deus nos faz ser diferentes, com espírito de coragem e não de covardia, e nos posicionamos diante desses inimigos, e nos colocamos diante deles, muitas vezes calados, muitas vezes em posicionamento de fala, mas com uma unção poderosa do Senhor, porque anteriormente Deus falou: não me negues, permaneça firme, fiel, ore. E tenha coragem. E foi isso que Daniel teve, se posicionou e teve coragem, amados. E é isso que o Senhor nos traz ao nosso coração: fidelidade ao Senhor, oração, jejum, palavra, proximidade, relacionamento com Deus, e ter coragem diante das situações difíceis. Ter coragem diante das situações difíceis. Último ponto, para nós encerrarmos. Deus, diga, Deus recompensa os fiéis. Deus recompensa aqueles fiéis. Aleluias. Daniel 6, 22. Daniel não apenas sobreviveu, mas foi exaltado. Daniel 6, 22. Ele não apenas sobreviveu, mas foi exaltado. Deus, segura, capítulo 6, verso 22. Quem crê que Deus pode fechar a boca do leão hoje? Quem crê que Deus pode cessar as perseguições hoje? Quem crê que Deus pode cessar as crises hoje? Quem crê que Deus pode acabar com as acusações hoje? Aleluias!
Deus, Ele é poderoso, Ele recompensa os fiéis. Verso 22 do capítulo 6. A fidelidade atrai o favor de Deus. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluias. Para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Repito, o meu Deus, abro aspas, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus pode cessar as perseguições e as crises. Deus pode cessar as acusações, aleluias. Eu não sei, querido, de onde está vindo as acusações. Se é do seu íntimo, se é Satanás que está te acusando, se são tentações, se são perseguições, se é no trabalho, se é na família, eu não sei de onde é. Se são crises no casamento, se são crises no trabalho, se é crise na família, se é uma decisão que você precisa tomar. Se você durante essa semana passou por essa situação, passou por esse momento difícil, mas Deus recompensa os fiéis. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, aleluias. Este mesmo Deus, Ele é o Deus que fecha a boca dos leões. Ele é o mesmo Deus que nos abençoa. Ele é o mesmo Deus que nos recompensa. Ele é o mesmo Deus que nos traz toda a recompensa por aquilo que nós entregamos a Ele. Tem sido fiel a Deus? Deus tem algo para ti. Deus tem algo para ti, aleluias. Amém? Lembre-se, oração, ela não pode ser emergencial. Ela precisa ser constante, habitual, todos os dias. Foi isso que Daniel fez. Se posicionar, ser fiel, ter coragem e receber a recompensa do Senhor. Aleluias. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta noite.